Olá, amigos, olá, amigas do nosso canal Brasília 24 horas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero, gente, dar continuidade à matéria anterior, para também tirar a dúvida também de uma inscrita nossa na questão de cobranças, o que vai ser feito nessa questão da pandemia do coronavírus. E esse projeto, ele prevê a suspensão da cobrança de contas básicas durante essa crise. Então venha comigo e vamos entender que contas são essas, que situações, que projeto é esse, que legalidade ela vem nos dar, ok? Com o agravamento das dificuldades financeiras que os brasileiros devem enfrentar com a economia parado devido à pandemia de coronavírus, motivou os senadores a apresentarem projetos de lei para suspender o prazo de pagamento de contas básicas, como aluguéis, execuções financeiras com ordem de despejo e até multa de trânsito poderão ficar isentos da cobrança durante a decretação de estados de calamidade pública como o atual. Todas as matérias estão em plenário, onde aguardam o prosseguimento da tramitação. O senador o Everton, que é autor, né, desse projeto de lei 884, que prevê a suspensão da cobrança de pagamento de aluguéis em caráter emergencial a pessoas físicas e jurídicas, bem como dos casos de acolhimento dessa dívida pelo Poder Executivo, pelo prazo de 90 dias devido à pandemia do Covid-19. Pela proposta, os custos pelas locações deverão ser assumidos pelo governo federal e o proprietário do imóvel possuir patrimônio em valor inferior a 2,5 milhões declarado em imposto de renda. O governo fica isento da obrigação caso o dono do bem alugado possua patrimônio superior a esse. O Everton também argumentou que o direito à moradia é assegurado pela Constituição e, portanto, deve ser provido pelo governo. Segundo o senador, a crise atual traz consequências ainda mais graves quando se trata dos desempregados e dos trabalhadores informais. Né? E nessa terça-feira ele se pronunciou sobre esse tema nas redes sociais. E os impactos econômicos do coronavírus chegaram rápido. Vários estabelecimentos comerciais estão sendo fechados e isso tem um efeito direto na renda dos trabalhadores informais e autônomos, e muitos não têm a menor condição de pagar um aluguel neste momento de crise. E ele fala que esse projeto ele prevê que o governo deve arcar com essa despesa. E ele diz também que tem que proteger este grupo mais vulnerável e atender às suas necessidades básicas. Quanto à questão da tarifa social, outro projeto de Everton, ele cria a tarifa social emergencial de água, esgoto e energia. Durante a vigência de estados de calamidade pública nacional, a medida se aplica às residências familiares com consumo de até 20 metros cúbicos de águas por mês e até 200 kWh de gasto mensal de energia elétrica. O projeto proíbe que o custo administrativo e financeiro e os encargos tributários sejam rateados entre as outras classes de consumidores atendidos pela prestadoras dos serviços. Segundo Everton, a situação emergencial provocada pela pandemia da Covid-19 exige do Parlamento atitudes concretas para a proteção dos trabalhadores de baixa renda já afetados pela recessão econômica e pela redução de empregos e circulação de bens e serviços. Ele ressalta que a anistia dos pagamentos e a suspensão dos cortes nesse momento emergencial é medida absolutamente necessária. Ao lado da redução de renda de pessoas autônomas durante o período de isolamento, vem a maior necessidade tanto da água quanto da energia elétrica para que se cumpram as medidas de prevenção e impedimentos do alastramento da pandemia. Quanto à questão dos serviços essenciais, o senador Fabiano Contarato também apresentou dois projetos de leis com medidas econômicas para o enfrentamento do coronavírus. Um deles é a lei, né, o projeto de lei 801 deste ano, que prevê a redução das despesas fixas de cidadão e empresas
com serviços públicos essenciais como água, luz e gás. E para isso, o texto muda a Lei 8.987 de 95, que permitindo o adiantamento do vencimento dessas tarifas em casos de calamidade pública reconhecida. E por entender que as concessionárias prestadoras desses serviços também não podem ser prejudicadas. Contarato deixou claro que a suspensão ou adiantamento deve ter prazo certo e determinado não superior a 180 dias. Ao justificar a medida, o senador apresentou dados da Organização Mundial de Saúde que apontaram em março de 2020 mais de 207 mil casos confirmados da Covid e cerca de 9 mil mortes em 166 países e territórios. A Organização Internacional do Trabalho, segundo afirmou, estima-se que até 25 milhões de pessoas ficarão desempregadas em decorrente dessa calamidade. E nesse sentido, medidas de proteção econômica e de saúde são de extrema relevância e urgência, principalmente em favor dos mais pobres. Na terça-feira da semana passada, ele também elogiou a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, de suspender os cortes de energia por falta de pagamento por 90 dias. Em sua conta no Facebook, o senador informou, no entanto, que o projeto de sua autoria se aprofunda ao incluir no benefício as tarifas de água e gás. E essa é uma ótima iniciativa da ANEEL e está contemplada aí, né, no projeto de lei de número 801 deste ano, que apresentou com essa medida emergencial contra a crise do coronavírus, e também no projeto de lei 801 ele diz que vai ainda além, e onde ele sugere o adiantamento também das contas de água e de gás, e as famílias brasileiras precisam de incentivo. E ele diz que de maneira alguma pode prejudicar ainda mais quem já tanto sofre. Essa foi a declaração do ministro. E quanto às multas de trânsito, o outro projeto é de Fabiano Contarato. Ele suspende por 6 meses a elegibilidade da cobrança de multas de trânsito em casos de calamidade pública decretada pelo Congresso. O texto prevê que, após esse período, as multas vencidas na data da suspensão serão devidas sem cobranças de juro, e que os débitos adiados serão cobrados em até 6 parcelas, com vencimento mensais e sucessivos, e ainda conforme a proposição, penalidades como a suspensão do direito de dirigir ficam mantidas. Segundo esse ministro, né, o Fabiano Contarato, a medida não é uma anistia aos infratores que, segundo o senador, deverão arcar com suas obrigações no momento oportuno, mas uma ação emergencial para garantir o mínimo existencial aos cidadãos em situações de crise. E a medida ela se justifica por ser mais um meio para garantir que as famílias mais necessitadas, especialmente aquelas cuja renda decorre do mercado informal, subsistam ao longo do período de menor circulação de pessoas e consequente redução da renda familiar. Na questão dos aluguéis, o outro projeto do pacote de medidas referentes à pandemia do coronavírus é o projeto de lei 872, de autoria do senador Jacques Wagner, onde a proposta é suspender processos judiciais com pedido de ordem de despejo e a reintegração de posse em caráter definitivo ou em tutela de urgência, motivado pelo não pagamento de empréstimos imobiliários, aluguéis ou fim de comodato, bem como ações de execuções de hipoteca e alienação fiduciária de imóveis residenciais, durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Congresso Nacional. Essa medida ela abrange toda e qualquer ação judicial ou ato administrativo que resulte na retirada ou expulsão de locatários de imóveis que esteja sendo utilizados como moradia, seja ele bem público ou privado. Jacques Wagner, ele ressaltou que os impactos do coronavírus estão
tendo uma rápida e brutal disseminação. Ele observou que o confinamento domiciliar e a quarentena, recomendadas em situações como esta, dificultam a circulação financeira e, consequentemente, a quitação das obrigações por parte da população. E para o senador, a proposta resultará em mais segurança e melhores resultados no enfrentamento sanitário da pandemia e garantirá a proteção aos menos favorecidos economicamente. Bem, gente, a nossa matéria chega ao final e também quero mostrar aqui para vocês os projetos de lei. Aqui o projeto de lei do senador Everton, que é o projeto de lei de número 884, ele dispõe sobre a suspensão na cobrança do pagamento de aluguéis em caráter emergencial à pessoa física e jurídica, bem como os casos de acolhimento desses valores pelo governo federal devido à pandemia do coronavírus. Um outro projeto também de Everton, que é o projeto de lei de número 868, ele cria a tarifa social emergencial de água, esgoto e energia elétrica com anistia de 100% dos pagamentos por 90 dias e dispõe sobre a proibição de cortes nas tarifas de água, esgoto e energia elétrica durante a vigência de estado de calamidade pública. No projeto de lei do Fabiano Contarato, que é o projeto de lei 801, ele dispõe sobre o adiantamento do vencimento de tarifas do serviço público em caso de calamidade pública. Outro projeto de lei também de Fabiano Contarato, que é o de número 840, ele suspende por até 180 dias a exigência da cobrança de multa de trânsito em caso de calamidade pública decretada, pelo Congresso Nacional. E o projeto de lei do senador Jacques Wagner, ele suspende os processos judiciais com pedido de ordem de despejo, cobrança e execução de valores oriundos de contrato com garantia hipotecária, alienação fiduciária, aluguel ou dívida dessa natureza durante a decretação de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. No caso também do senador Jacques Wagner, ele também cria um outro projeto de lei de número 783 deste ano, que proíbe o corte de fornecimento dos serviços públicos de energia elétrica, telefonia, gás e de água e esgoto, prestados ao consumidor durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional. Ok? Desde já agradeço pela sua atenção, pela sua companhia. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que o maior número de pessoas possa estar sendo bem informadas e também, principalmente, trazendo à luz dos seus direitos, ok? Não se esqueça de ativar o sininho de notificação e agora teve uma nova mudança na plataforma do YouTube, que para você receber as novas notificações, além de você ativar o sininho, quando você clica no sininho, vai abrir uma janelinha para vocês que tem ali personalizada e todas. Aí vocês cliquem em todas, que assim todas as notificações deste canal vão chegar para vocês, ok? E se possível também, se inscreva no nosso canal para dar uma força para o nosso canal continuar crescendo, com o objetivo de levar mais informações a outras pessoas e principalmente também trazendo à luz dos seus direitos. Qualquer dúvida sobre este tema, deixe nos comentários que estaremos respondendo a todos vocês. Um ótimo dia, fiquem todos com Deus, força, fé e coragem e até o próximo vídeo.